Minha amiga e meu amigo, aquilo que parecia impossível acabou de acontecer. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, num passado não muito distante, divergiam um do outro, chegavam a brigar, bater boca, em frente às câmeras de televisão que transmitiam os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Mas teve um acontecimento que acabou os unindo. Todos contra esse acontecimento. E qual é ele? Jair Messias Bolsonaro. Os ministros resolveram se hermanar, se juntar, criar, fazer um pacto de harmonia para combater o chamado bolsonarismo. E eles vieram, ao longo desses 6 anos, de uma forma que a gente acreditava que seria indivisível, inseparável. Ou seja, aquela coisa que diz, ninguém larga a mão de ninguém. Pois bem, olha o que está acontecendo. Está tendo um racha entre os ministros do STF pela mesma razão que os uniram lá atrás. Racha aqui agora. E qual a razão? Jair Messias Bolsonaro, o julgamento do golpe. O colunista do jornal o Globo, Lauro Jardim, nesse último domingo, dia 16 de março, ele escreveu em sua coluna que ministros, de forma reservada, têm mandado recado para sua coluna dizendo da insatisfação de parte da composição daquela corte contra o ministro Alexandre de Moraes. Esses ministros, que de maneira reservada fazem esta reclamação e desabafo, dizem que a postura de Alexandre de Moraes está colocando em xeque o bom nome do Supremo Tribunal Federal. Bom nome? Mas vamos lá. Eles entendem que o Alexandre de Moraes está querendo avocar para si um protagonismo perigoso, em que, ao mesmo tempo, no processo, ele é réu, melhor dizendo, ele é vítima, ele é o juiz, ele é investigador, ele é tudo. E isso por quê, senhoras e senhores? Está na cara. Está na cara que o ministro Alexandre de Moraes está tocando esses inquéritos relativo ao suposto golpe com fígado, botando as questões pessoais na frente, muito à frente da sua condição de magistrado. E o que ele está fazendo, entendimento desses ministros, é perseguição e pode piorar ainda mais a imagem do Supremo perante a opinião pública. Falar em imagem do Supremo, a última pesquisa de opinião mostrou que a imagem do Supremo diante da população despencou de uma forma assustadora. Ou seja, antes, 31% da população aprovava os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Hoje, é apenas 12%. Caiu de 31% para 12%. Isso é trágico. E esses números foram tragos pelo Poder Data. Minha amiga e meu amigo, com esses dados, com esses números, que apontam o nível de aceitação do Supremo Tribunal Federal perante a opinião pública, se fosse uma empresa privada, faria o quê? Decretaria falência, fecharia as portas. E os ministros que fazem esse desabafo também têm uma preocupação, que a população brasileira, cada dia mais, entenda que o Supremo Tribunal Federal está sim promovendo arroubos autoritários,
está sim atropelando as leis e promovendo perseguições políticas a serviço de grupos e partidos. A preocupação que alguns ministros manifestam agora, a gente tem usado as redes sociais, ainda que correndo risco, falando sobre já há 6 anos. Há 6 anos. E esses ministros que se encontram insatisfeitos, eles deveriam ter um pouco de postura, de firmeza e divergir de Alexandre de Moraes quando da votação em plenário. Mas não, eles corroboram com tudo que ele faz, por mais absurdo que seja. E por que isso acontece? Ali não tem santo. Todo mundo sabe dos pecados de todo mundo e fica ali com o rabinho preso. Por essa razão, essa postura de, ao invés de votar contra, divergir de Alexandre de Moraes, eles ficam mandando recadinhos para Alexandre de Moraes via imprensa de forma velada. Fato é que já há um racha, e isso é muito bom. Agora, alguns ministros ali precisam vir à luz, precisa de maneira clara mostrar essa insatisfação. E a melhor forma, eu repito, é divergindo dos votos e dos relatórios de Alexandre de Moraes. O que a gente está vivendo no Brasil é uma verdadeira ditadura. Isso ninguém pode negar. Basta ver as penas, as conduções dos inquéritos. O inquérito das fake news, por exemplo, no último dia 14 de março, fez 6 anos, sem nenhuma definição, sendo tocado de forma secreta, para que a população não saiba o que verdadeiramente está ali. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes trata o Supremo Tribunal Federal como se fosse parte e extensão da sua casa, o seu patrimônio pessoal, rasgando a Constituição, jogando ao chão, sapateando em cima, não se importando com nada e ninguém, desprezando o ordenamento jurídico, as regras constitucionais. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Essa insatisfação dos demais ministros, elas têm que ser às claras, à luz do dia, até para mostrar para a sociedade quem tem e quem não tem rabo preso com Alexandre de Moraes. A situação é extremamente preocupante. O Brasil segue a passos largos ao nível da Venezuela. E isso é ruim para a nossa democracia, que já está capenga e de 4. Mas é vida que segue. Espero que esses magistrados, ministros do Supremo Tribunal Federal, se preocupem com os seus cargos, as suas imagens, e que descolhe urgentemente de Alexandre de Moraes. Caso contrário, eles correm o risco de tomar um abraço de afogado, ou seja, ser abraçado por Alexandre de Moraes e levado para o fundo do poço junto com ele. Espero que eles até entreguem a cabeça dele para que a justiça seja promovida.